Na minha infância, costumava contar aos meus pais sobre uma figura misteriosa que eu via no banheiro da nossa casa, a quem eu carinhosamente apelidei de "A Senhora do Beijo". Minha mãe achou que era apenas uma das histórias inventadas pelo meu pai, e ele, por sua vez, pensou que eu estava fazendo alusão a algum personagem de minha imaginação. Com o tempo, a curiosidade sobre a tal Dama do Beijo cresceu entre eles, e quase ficaram chateados quando perceberam que nenhum deles havia criado essa história intrigante. Embora minha memória dessa figura seja vaga, algumas características permanecem nítidas: seus longos cabelos escuros e seus vestidos compridos. E, até hoje, o mero pensamento daquele banheiro me faz arrepiar. A casa em que cresci tinha suas peculiaridades, como qualquer lar que testemunha o crescimento de uma família. Era um lugar onde risadas ecoavam pelos corredores e onde histórias de fantasmas eram trocadas sob a luz fraca das velas durante noites tempestuosas. A Senhora do Beijo se tornou uma parte peculiar e intrigante dessa história, adicionando um toque de mistério à nossa residência. Na minha mente infantil, a Senhora do Beijo era uma figura enigmática. Seu nome derivava do que eu acreditava ser seu hábito, aparecer no banheiro e, misteriosamente, soprar um beijo para mim antes de desaparecer, como uma brisa fugaz. As descrições que eu dava aos meus pais eram simples, mas vívidas o suficiente para despertar suas curiosidades. Ela usava cabelos longos escuros que caíam graciosamente pelos ombros, e seus vestidos eram sempre longos e fluidos, como se flutuassem no ar. Toda vez que ela aparecia, meu coração acelerava, mas eu nunca senti medo dela. Pelo contrário, a Senhora do Beijo tinha algo de reconfortante e acolhedor, como se ela fosse um guardião invisível do nosso lar. A reação inicial dos meus pais foi de ceticismo. Minha mãe riu da história, atribuindo-a à minha imaginação fértil. Meu pai, por outro lado, estava convencido de que eu estava apenas brincando, tentando criar uma lenda urbana dentro de casa. No entanto, à medida que a Senhora do Beijo se tornava um tópico recorrente em nossas conversas familiares, a dúvida começou a se instalar. Minha mãe decidiu confrontar meu pai, perguntando-lhe se ele havia inventado essa história para entreter a criança, mas ele negou veementemente. E, então, a perplexidade tomou conta da casa. Decidiram investigar mais a fundo. Questionaram-me detalhes sobre a Senhora do Beijo, e eu respondi com a honestidade de uma criança. Descrevi seus cabelos longos escuros que, às vezes, pareciam flutuar como se estivessem sendo acariciados por uma brisa invisível. Contei sobre os vestidos longos e fluidos que ela usava, que faziam com que ela parecesse uma figura etérea. A perplexidade de meus pais aumentou à medida que as descrições que dei coincidiam, mesmo que inconscientemente, entre eles. À noite, durante o jantar, o tema da Senhora do Beijo continuava a ser discutido. Minha mãe compartilhou que, recentemente, havia sentido uma presença inexplicável no banheiro. Uma sensação de calma e conforto, como se alguém a observasse, a envolveu. Ela não conseguia entender a origem desse sentimento, mas começou a acreditar que talvez, de alguma forma inexplicável, a Senhora do Beijo fosse real. Meu pai, enquanto isso, confessou que, em algumas ocasiões, havia sentido uma brisa suave e reconfortante ao entrar no banheiro, mesmo quando não havia janelas abertas. Ele não conseguia explicar como aquilo era possível, mas começou a acreditar que talvez, de alguma forma inexplicável, a Senhora do Beijo estivesse presente em nossa casa. Essa misteriosa figura, que uma vez causou ceticismo e risadas, havia se tornado um enigma que unia a família em torno de uma experiência compartilhada. Nunca descobrimos a verdadeira natureza da Senhora do Beijo, mas ela deixou uma marca indelével em nossas memórias e em nossa casa. A lembrança dela continua a nos envolver, como um suave sussurro de uma história que nunca conseguimos desvendar completamente. O banheiro, onde ela costumava aparecer, permanece como um lugar onde o mistério e a imaginação se entrelaçam, lembrando-nos de que há coisas no mundo que desafiam nossa compreensão, mesmo que sejam apenas lembranças de uma infância distante.
E, até hoje, o mero pensamento da senhora do beijo ainda me faz arrepiar, mas agora com um toque de saudade e nostalgia, lembrando-me da magia e do mistério da minha infância. Ele veio fazer uma visita. Desde os meus 14 anos, venho sofrendo de uma condição perturbadora conhecida como paralisia do sono. Para aqueles que não estão familiarizados, é uma experiência aterrorizante de se encontrar incapaz de mover o próprio corpo, geralmente enquanto deitado na cama, e estar plenamente consciente dessa limitação. Em uma noite que permanece vívida em minha memória, durante um dos inúmeros episódios desse fenômeno, testemunhei algo tão aterrador que ainda hoje arrepio-me ao pensar nisso. A paralisia do sono já era uma presença sombria e constante em minha vida, uma que aprendi a enfrentar e aceitar com o tempo. As noites em que me encontrava preso em meu próprio corpo eram momentos de extrema vulnerabilidade, mas eu sabia que, eventualmente, a sensação retornaria ao controle normal do meu corpo. No entanto, uma noite em particular, algo extraordinário aconteceu que me assombra até hoje. Naquela noite, encontrei-me mais uma vez em um estado de paralisia do sono. Imóvel e consciente, observava meu quarto na penumbra, incapaz de mover um músculo sequer. Foi então que comecei a perceber um som estranho, como se alguém estivesse adentrando o cômodo. O coração acelerou à medida que tentava desesperadamente focalizar minha visão limitada. O que aconteceu em seguida me deixou atordoado e aterrorizado. Senti uma presença, uma figura escura e indistinta, aproximando-se de minha cama. Parecia uma sombra, uma forma etérea e sinistra. A figura estendeu seus braços em minha direção e, antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, senti um abraço apertado me envolvendo. A pressão aumentou gradualmente, e minhas costas começaram a doer intensamente. Era como se algo invisível estivesse me apertando com uma força sobrenatural. O pânico tomou conta de mim. Lutei com todas as minhas forças para me libertar daquele abraço apertado, mas minhas tentativas foram em vão. O que quer que estivesse ali parecia ficar enfurecido com minha resistência e emitiu um rosnado gutural e ameaçador. A sensação de terror cresceu ainda mais, e eu me senti totalmente impotente diante dessa presença sombria e hostil. Finalmente, após uma luta intensa e agonizante, consegui recuperar o controle sobre meu corpo. A sensação de alívio foi imensa, mas foi rapidamente substituída pelo horror e pelos arrepios que percorreram todo o meu corpo. Minhas costas doíam intensamente, como se tivesse sido espremido por mãos invisíveis. Desde aquela noite aterrorizante, minha paralisia do sono persistiu, mas nunca experimentei nada remotamente semelhante. A memória desse encontro assustador ainda me assombra, e a pergunta que ecoa em minha mente é: o que foi que me dominou naquela noite? Infelizmente, a resposta permanece elusiva e misteriosa. A paralisia do sono é uma condição pouco compreendida, que envolve uma interação complexa entre a mente e o corpo. As alucinações e as sensações perturbadoras que ela desencadeia são fenômenos que desafiam a explicação científica completa. Assim, essa experiência sinistra permanece como um enigma não resolvido em minha vida, uma lembrança sombria de uma noite em que a realidade e o desconhecido se entrelaçaram de maneira perturbadora. E, mesmo que nunca compreenda completamente o que aconteceu, continuo a enfrentar a paralisia do sono com uma resiliência aprendida ao longo dos anos, ciente de que ela é, afinal, um produto complexo da mente humana. Ele veio fazer uma visita. Desde os meus 14 anos, venho sofrendo de uma condição perturbadora conhecida como paralisia do sono. Para aqueles que não estão familiarizados, é uma experiência aterrorizante de se encontrar incapaz de mover o próprio corpo, geralmente enquanto deitado na cama, e estar plenamente consciente dessa limitação. Em uma noite que permanece vívida em minha memória, durante um dos inúmeros episódios desse fenômeno, testemunhei algo tão aterrador que ainda hoje arrepio-me ao pensar nisso.
A paralisia do sono já era uma presença sombria e constante em minha vida, uma que aprendi a enfrentar e aceitar com o tempo. As noites em que me encontrava preso em meu próprio corpo eram momentos de extrema vulnerabilidade, mas eu sabia que, eventualmente, a sensação retornaria ao controle normal do meu corpo. No entanto, uma noite em particular, algo extraordinário aconteceu que me assombra até hoje. Naquela noite, encontrei-me mais uma vez em um estado de paralisia do sono. Imóvel e consciente, observava meu quarto na penumbra, incapaz de mover um músculo sequer. Foi então que comecei a perceber um som estranho, como se alguém estivesse adentrando o cômodo. O coração acelerou à medida que tentava desesperadamente focalizar minha visão limitada. O que aconteceu em seguida me deixou atordoado e aterrorizado. Senti uma presença, uma figura escura e indistinta, aproximando-se de minha cama. Parecia uma sombra, uma forma etérea e sinistra. A figura estendeu seus braços em minha direção e, antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, senti um abraço apertado me envolvendo. A pressão aumentou gradualmente, e minhas costas começaram a doer intensamente. Era como se algo invisível estivesse me apertando com uma força sobrenatural. O pânico tomou conta de mim. Lutei com todas as minhas forças para me libertar daquele abraço apertado, mas minhas tentativas foram em vão. O que quer que estivesse ali parecia ficar enfurecido com minha resistência e emitiu um rosnado gutural e ameaçador. A sensação de terror cresceu ainda mais, e eu me senti totalmente impotente diante dessa presença sombria e hostil. Finalmente, após uma luta intensa e agonizante, consegui recuperar o controle sobre meu corpo. A sensação de alívio foi imensa, mas foi rapidamente substituída pelo horror e pelos arrepios que percorreram todo o meu corpo. Minhas costas doíam intensamente, como se tivesse sido espremido por mãos invisíveis. Desde aquela noite aterrorizante, minha paralisia do sono persistiu, mas nunca experimentei nada remotamente semelhante. A memória desse encontro assustador ainda me assombra, e a pergunta que ecoa em minha mente é: do que foi que me dominou naquela noite? Infelizmente, a resposta permanece elusiva e misteriosa. A paralisia do sono é uma condição pouco compreendida, que envolve uma interação complexa entre a mente e o corpo. As alucinações e as sensações perturbadoras que ela desencadeia são fenômenos que desafiam a explicação científica completa. Assim, essa experiência sinistra permanece como um enigma não resolvido em minha vida, uma lembrança sombria de uma noite em que a realidade e o desconhecido se entrelaçaram de maneira perturbadora. E, mesmo que nunca compreenda completamente o que aconteceu, continuo a enfrentar a paralisia do sono com uma resiliência aprendida ao longo dos anos, ciente de que ela é, afinal, um produto complexo da mente humana. Meu irmão quer jogar. Quando eu era criança, uma das minhas atividades favoritas era brincar com os Mega Bloks. Aqueles pequenos blocos coloridos me proporcionavam horas de diversão e criatividade. Eu costumava criar torres altas intrincadas, apenas para depois destruí-las com grande entusiasmo. Era um ciclo interminável de construção e destruição que me fazia sentir como se estivesse no controle de um pequeno mundo que eu mesmo criara. Numa tarde ensolarada, eu estava no meio de uma dessas sessões de construção. Minhas mãos estavam ocupadas, e minha mente estava imersa na tarefa de equilibrar blocos e criar algo único. No entanto, a diversão repentina se transformou em tédio quando, acidentalmente, derrubei uma das minhas torres. As peças se espalharam pelo chão, e o que era uma estrutura majestosa se tornou um monte de blocos soltos. Decidi que era hora de uma mudança de cenário e, com entusiasmo, corri para a cozinha para pedir à minha mãe permissão para brincar lá fora. Ela estava ocupada preparando o jantar, mas gentilmente concordou com a minha ideia, com uma condição: eu deveria primeiro entrar no quarto e arrumar a bagunça que eu havia deixado no chão.
Aceitei o acordo e voltei para o meu quarto determinado a cumprir a minha parte. Entretanto, quando cheguei à porta do meu quarto, algo surpreendente aconteceu. Ao olhar para dentro, deparei-me com uma cena que me pegou de surpresa. Meu irmão mais novo, que estava alguns anos abaixo de mim em idade, já estava apanhando os blocos do chão. As luzes do quarto estavam acesas, e ele estava profundamente concentrado na tarefa que tinha diante de si. Aquela visão me pegou de surpresa e me encheu de admiração pelo meu irmão. Sem querer interrompê-lo, dei meia volta e fui informar a minha mãe que meu irmão estava cuidando da tarefa que ela havia me dado. Ela lançou um olhar de surpresa em minha direção e depois se aproximou da porta, que estava aberta. Ela olhou para dentro do quarto por um momento antes de sorrir e dizer: "Seu irmão está brincando lá fora." De volta ao meu quarto, percebi que não havia ninguém lá dentro. As luzes estavam apagadas novamente, e os blocos coloridos ainda estavam espalhados pelo chão. Fiquei confuso por um instante, tentando entender o que havia acontecido. Foi então que compreendi a situação. Meu irmão havia assumido minha responsabilidade e arrumado o quarto para mim. Aquele gesto de generosidade e cuidado por parte do meu irmão mais novo me tocou profundamente. Ele não apenas estava disposto a ajudar, mas também assumiu a tarefa com seriedade, como se fosse sua própria diversão. Naquele momento, percebi que tinha um aliado confiável e solidário ao meu lado, alguém que estava disposto a compartilhar a diversão e a responsabilidade. Essa memória de infância sempre permaneceu comigo como um exemplo do amor e da camaradagem que compartilhamos como irmãos. Foi um lembrete de que, apesar das diferenças de idade e personalidade, nossa conexão como família é algo especial e valioso. Aquele dia ensolarado se tornou um marco em nossa relação, um testemunho de como pequenos gestos de bondade podem fortalecer os laços familiares e criar memórias duradouras. Portanto, enquanto eu brincava com os megablocks quando criança, também estava construindo uma base sólida para nossa relação como irmãos, uma base que resistiria ao teste do tempo e permaneceria inabalável, assim como as torres que eu costumava construir e derrubar com alegria.